Olá, pessoal! Eu estou aqui super, ultra, mega, hiper feliz! Sabe por quê? Porque agora, depois de um mega louvor, de uma super grande verdade, nós temos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar lá no livro de Atos. Lembra que a gente já começou lá, a gente aprendeu sobre o início da igreja quando ela foi fundada no dia de Pentecostes. Depois a gente viu que alguns sacerdotes e o sumo sacerdote da época tentaram parar com que a palavra de Deus avançasse, não é verdade? Mas a palavra de Deus avançou até os dias de hoje e nós temos a missão de falar do amor de Jesus. E hoje eu quero contar para vocês sobre uma das coisas mais incríveis que o Espírito Santo faz com a nossa vida. E sabe qual é essa coisa? É usar a nossa vida para impactar e transformar a vida de uma outra pessoa. Porque o Espírito Santo ele nos dá oportunidades e ele nos usa para abençoar vidas. Quer ver como que aconteceu isso? Abre aí a sua Bíblia no livro de Atos, lá no capítulo 8. Conseguiu? Já achou aí? Qualquer coisa você dá um pause aqui no vídeo, procura aí na sua Bíblia e aí você dá o play de novo. Então, lá em Atos capítulo 8, essa história que a gente vai aprender, ela começa no versículo 26 e ela conta sobre um dos apóstolos de Jesus que se chamava Filipe. E olha o que aconteceu na vida de Filipe. Olha a grande experiência que Jesus deu para ele. Versículo 26 do capítulo 8 de Atos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Vamos parar bem aqui. Filipe, ele estava lá pregando para muitas pessoas, só que teve um momento que um anjo veio até Filipe, ele falou: Filipe, você vai seguir esse caminho. O anjo não falou por que ele ia seguir aquele caminho. O anjo só falou: você vai seguir esse caminho. E Filipe confiou. Ele confiou porque ele sabia que era Deus que tinha mandado aquela mensagem. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é quando Deus nos dá uma orientação, mesmo que a gente não saiba o porquê, nós seguimos essa orientação. Porque a gente sabe que lá na frente, Deus ele tem uma razão para isto. Então Deus ele vai e ele dá uma orientação para Filipe. Ele fala: olha, você vai seguir esse caminho aqui. Filipe arruma a mochila dele, colocou a mochila e está seguindo o caminho até que de repente ele viu um homem lá da Etiópia, um país que existe até os dias de hoje, né? E aí ele viu um homem que trabalhava lá na Etiópia. Esse homem ele trabalhava para a rainha Candace, uma das rainhas mais ricas daquela época, daquela terra ali. E aí, Filipe, ele vai se achegando ali pertinho da carruagem, a carruagem lá onde estava o eunuco. E aí ele chega perto da carruagem, e quando ele chega perto, ele consegue ouvir. E ele consegue ouvir que o eunuco, aquele homem que trabalhava para a rainha da Etiópia, ele estava lendo um livro. É isso mesmo. Você gosta de ler livros? Aquele homem estava lendo um livro. E ele estava lendo em voz alta. E olha só, vamos ver o que Filipe ouviu que ele estava lendo? Lá no versículo 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías
ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim, ele convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Olha o que aconteceu. Felipe ouviu que ele estava lendo um dos livros da Bíblia, o livro do profeta Isaías. E aquele homem estava ali lendo enquanto estava indo na sua carruagem. E aí Felipe ouviu e perguntou: olha, o senhor está entendendo alguma coisa que você está lendo aí? E ele falou: como é que eu vou entender se ninguém vai me explicar? E aí a gente entende nesses versículos o porquê que a gente vem para a igreja. Nós viemos até a igreja todos os dias, estamos continuando a vir, por quê? Porque aqui na igreja nós temos homens e mulheres de Deus, usados pelo Espírito Santo, para nos explicarem a palavra de Deus. Porque naquele primeiro momento da nossa fé, e assim como durante todo o curso da nossa vida com Jesus, nós precisamos de boas pessoas que vão nos ensinar sobre o que Jesus quer que a gente aprenda. E o Espírito Santo escolhe pessoas para fazer isso. É por isso que nós temos pastores na nossa igreja, para nos ensinarem a palavra de Deus. Então, Felipe ele subiu naquela carruagem e aí ele viu qual era o texto que o eunuco estava lendo. Vamos ler qual era o texto do profeta Isaías que aquele homem estava lendo? Olha lá no versículo 32. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. O eunuco estava lendo aquele texto do livro de Isaías, que era uma profecia, mas ele não estava entendendo nada. Você entendeu alguma coisa? Vamos lá. Entendeu que ele foi levado como ovelha muda para o matador? Você entendeu isso? Do mesmo modo, o eunuco não entendeu nada. E aí ele falou: Felipe, é sobre quem que o profeta está falando? E aí Felipe começou a explicar para ele, a partir daquele trecho da Bíblia, ele começou a falar: olha, esse texto, ele está falando sobre o Salvador. Esse texto, ele está falando de Jesus Cristo. E aí Felipe começou a falar para aquele homem, e ele falou: olha, Jesus, ele veio para a terra. Jesus, ele viveu como eu e você vivemos. Ele foi um neném, ele cresceu, ele se tornou um homem adulto, ele trabalhou. Mas o que Jesus mais fez de importante foi transformar a vida das pessoas. E aí Felipe começou a contar aquilo para aquele homem. E aí ele falou: olha, mas depois que Jesus falou do seu amor e transformou tantas pessoas, aconteceu uma coisa. Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Como assim? O eunuco deve ter perguntado. E Felipe falou: olha, ele foi como uma ovelha muda, porque ele se entregou pelo meu pecado, pelo seu pecado, e ele foi até a cruz para morrer por mim e para morrer por você, para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado, para me salvar da morte e salvar você da morte. Foi isso que Jesus fez. Naquele momento, quando o eunuco ele ouviu aquela história, o Espírito Santo falou o coração dele. E aí ele vira para Felipe e ele fala assim: Felipe, como é que eu faço para ter uma vida dessa?
Como que eu faço para ser um seguidor de Jesus? Olha o que Filipe responde para este eunuco. Prosseguindo pela estrada, lá no versículo 36, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui, a água, que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se você crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim ele deu a ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. E o eunuco não viu mais Filipe, mas cheio de alegria, seguiu seu caminho. O eunuco ele ficou tão feliz com aquela mensagem de salvação. Ele quis entregar o coração dele para Jesus. E ele perguntou: Filipe, o que eu preciso para eu ser batizado? Ele falou: você precisa crer em Jesus com todo o seu coração. E o eunuco falou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, naquele momento, Filipe desceu com ele da carruagem, batizou ele naquelas águas. E quando Filipe terminou de batizar ele, o Espírito Santo, ele teletransportou Filipe, ele arrebatou Filipe para um outro lugar, aonde Filipe tinha que pregar para outras pessoas. O eunuco nunca mais viu Filipe, mas ele seguiu seu caminho alegre. Por que ele seguiu o caminho dele alegre? Porque agora ele tinha Jesus na vida dele. Porque agora a vida dele tinha sido transformada. Então, da mesma maneira, o que precisa para você ser salvo? Você precisa crer de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua imaginação, a sua mente, o seu pensamento. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus e Ele amou tanto você que Ele morreu por você na cruz. E se você crê nisso, você pode ser batizado. E aí, você já foi batizado? O que você precisa para ser batizado? Crer de todo o seu coração, com toda a sua força e com toda a sua imaginação, mente, pensamento. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus e morreu para te salvar. Você crê nisso? Você quer ser batizado? Você também quer receber Jesus no seu coração como seu Salvador hoje? Nós queremos orar pela sua vida. Escreve aqui nos comentários. Fala aí que hoje você entregou a sua vida para Jesus. Fala aí que você quer ser batizado e nós vamos entrar em contato com você. E nós queremos te ajudar nessa caminhada. Você quer andar com a gente? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque hoje o Senhor falou aos nossos corações. Pai, que essa palavra, ela fique dentro do nosso coração para todo sempre. E mesmo que a gente talvez nunca vá se ver, porque essa palavra vai chegar em tantos lugares, Deus, mas que a pessoa que ouvir, ela possa seguir o seu caminho alegre, porque teve a sua vida mudada e transformada por Jesus. Pai, no nome de Jesus, que muitas pessoas hoje, crianças, adultos, adolescentes, recebam o Senhor como o Senhor da vida delas, Pai. E possam querer serem batizadas também. E que o Senhor, no nome de Jesus, nos ajude a chegar até essas pessoas para podermos batizá-las e cuidar delas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.